Vai precisar trocar a relação da moto e tá mais perdido que segue em tiroteio? Seus problemas acabaram, porque nesse vídeo eu vou bater um papo com vocês, um papo federal sobre a relação da moto. E vocês sabem por que, ao invés de eu mostrar uma coroa, um peão, um kit completo, eu estou mostrando uma corrente? Exatamente porque o segredo da relação está nessa peça aqui, não está na coroa e nem no peão. E exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Como escolher a relação perfeita para sua moto. Corrente com retentor, sem retentor, tipo de aço, tipo de emenda. Sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Mas antes disso, já sabe, dá uma moralzinha pro Moto Filé, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dúvidas ou sugestões, escreva aí nos comentários. Recomendo demais, depois que você assistir esses vídeos, dá uma olhadinha na descrição. O primeiro link é um link da Linktree. Quando você clica nesse link, ele vai abrir uma série de outros links. E nesses links são alguns produtos que fizeram sucesso aqui no canal Moto Filé. Sucesso que eu digo o que é? Às vezes eu apresento um produto ou algum inscrito olha um acessório que está na minha moto e pede o link e tal. Então nesse Linktree eu já deixo tudo atualizadinho. Toda semana eu reviso. Então tudo que tiver aí é coisa nova, coisa interessante. Se você quiser comprar, basta clicar e fazer a compra. Segundo link, um link de um grupo de WhatsApp, onde eu compartilho uma série de promoções que eu encontro aí na internet durante a semana. Eu vou colocando nesse grupo. Então, quando você clica nesse link, você é direcionado ao WhatsApp e você já entra dentro desse grupo. Terceiro link de um curso que eu desenvolvi com meu irmão. Você clicando nesse terceiro link, ele vai te direcionar para uma página onde vai abrir um vídeo explicando do que se trata. Bem interessante, recomendo demais a todos vocês assistirem aí o vídeo explicando do que se trata o curso. Beleza? Então vamos lá. Provavelmente, acho que 90% das motos que estão aí no mercado, ela utiliza a famosa relação, ou kit de transmissão, ou andamento, O nome ele muda muito de região para região, Como eu vendo peças e acessórios para motos na internet, é bem comum kit de andamento, kit de relação, kit coroa e peão, kit de cadena, existe uma série de nomes, mas aqui em São Paulo nós conhecemos mesmo como um kit de transmissão ou kit de relação. Estou aqui com um kit de transmissão aí da marca Didi, que é uma das melhores marcas do mercado. Mas nesse vídeo especial eu vou dar uma dica para vocês que estão com dúvida em como escolher a relação. Primeiro, se vai escolher uma relação, uma corrente com retentor, sem retentor, que tipo de aço, que tipo de emenda, é sobre isso que eu vou falar com vocês e eu acho melhor a gente ir direto lá para a bancada, que daí eu consigo mostrar os produtos de uma maneira mais eficiente, beleza? Bora para a bancada. Bom, então toda vez que nós vamos falar de relação da moto, corrente, coroa e peão, corrente, coroa e o peão, certo? Toda vez que nós vamos falar aí desse componente, que realmente faz a transmissão do motor para a roda da motocicleta, o primeiro ponto de atenção está justamente aí na coroa e no peão. Existe o que difere uma coroa, um peão de uma marca, de um modelo ou de outro? É justamente a têmpera do aço, certo? Qual é a têmpera, qual é a dureza correta do aço que a gente tem que utilizar na nossa moto? Sempre o aço 1045. Existe aço 1023, 1028, 1035. Sempre escolham coroa e peão ou kits onde o aço da coroa e do peão seja um aço 1045. Ponto. Abaixo disso não funciona. Você vai encontrar a relação bem baratinha, bem abaixo do preço do mercado com esse tipo de aço, porque ela desgasta muito rápido. O que significa essa medição, esse valor 1045? Isso aqui é uma peça de ferro, e ela recebe somente aqui na parte dos dentes uma têmpera, que na verdade o que significa? O produto ele é aquecido e depois ele é resfriado em óleo, e isso na prática quer dizer o quê? Você aumenta a dureza dos dentes da coroa, E nesse processo, o que vai aumentar a dureza nessa têmpera também é a adição de carbono, isso que vai deixar ele mais duro.
O que significa, na prática, que esses dentes eles não podem ser muito mole, senão ele desgasta muito rápido, e não pode ser muito duro, senão ele quebra. Então, qual é a têmpera ideal para você utilizar num kit de relação de motocicletas? Motos do dia a dia, para viajar, até motos esportivas, mas que não seja um negócio de altíssima performance. É o aço 1045, é o nível de dureza ideal da têmpera dos dentes, tanto da coroa como do peão. Um aço 1045, um aço 1035, por exemplo, um aço 1023, ele vai ter uma têmpera mais mole, a gente pode dizer assim. Então ele vai ter um desgaste mais rápido. Por isso que eu friso coroa e peão, aço 1045. Beleza. Então a gente já resolveu de maneira bem simples o problema da coroa e peão. Aí nós vamos entrar na questão da corrente, né? que é realmente onde mora o problema aí do conjunto de transmissão da motocicleta e é onde realmente mora a dúvida de muitos inscritos, muitos motociclistas aí quando precisa fazer a troca. A primeira dúvida é se vai utilizar uma corrente com retentor ou sem retentor, enfim. Então vamos começar por partes, tá? Eu selecionei aqui essa corrente, que ela é uma corrente 428H. Certo? Basicamente, né, não vou aprofundar, não quero fazer um vídeo extremamente técnico, eu quero fazer um vídeo que vocês consigam entender. Mas basicamente a corrente 528, esse 428, esse 428 significa o passe da corrente, ou seja, a espessura da corrente, a distância entre os elos da corrente. Tá? Vou abrir essa aqui para a gente já começar a entender um pouco mais. Ó. Então, essa espessura aqui, ó. Então aqui, ó, essa espessura, né, esse vão daqui, essa grossura, né, em termos leigos aí da corrente, isso significa o passe da corrente. Então nós temos corrente de passo 410, 428, 525, 528, uma série de passos da medida de corrente. O mais usual em motos de baixa e média cilindrada é a 428, passo 428, uma corrente um pouco mais fina. Para motos de média e alta cilindrada, mais utilizado é a 520. Alguns modelos utilizam a 525, 530, mas a maior parte das motocicletas utiliza 520. Por exemplo, a NC, a Vulcan, a Vestron utilizam correntes passo 520, que são correntes um pouco mais grossas. Vou abrir a caixa aqui para vocês verem a diferença do que eu estou falando. Certo? Essa é uma corrente 520 e essa é uma corrente 428. Motos de baixa e média cilindrada, geralmente motos de média e alta cilindrada. Maior parte das motos, tá? Quem é mais observador deve ter visto aí que após o 428 tem essa letrinha aqui que é H. O que significa isso? Significa que essa corrente ela é uma corrente reforçada. Então ela é uma corrente H, de reforço, né? Essa corrente ela tem um reforço. Existe corrente 428 sem H. No visual, se você pegar uma corrente 428 sem H, você vai ver que ela é um pouco mais fina do que essa. A estrutura dela é mais fina. Lembrando também, tá? A coroa segue o mesmo passo, né? Então, se você vai usar uma corrente 428, a coroa também tem que ser uma corrente 428. Se a corrente for 520, a coroa é uma coroa um pouco mais grossa, 520 e assim sucessivamente, tá? Então, a gente já sabe que existe a corrente mais fina pela própria construção e a corrente que fica mais fina ou mais grossa em função do reforço que ela tem. Então, aí já pega uma primeira informação. Toda vez que vocês forem comprar um kit, de cara, evita 1023, 1035, coroa e peão e vai para o 1045, coroa e peão. Correntes, evite correntes que sejam só 520 ou só 428. No mínimo, ela tem que ter um H.
que já é uma corrente reforçada. Então, coroa e peão, aço 1045 com a corrente H, aí você já vai ter um produto que já vai começar a ficar diferenciado. Beleza? Aí entra a outra questão. Com ou sem retentor? Antes de a gente chegar nessa questão de com ou sem retentor, existe um outro tipo de corrente no mercado que não é tão fácil de achar, mas é o ideal dos mundos. Isso eu estou falando para motos aí de baixa até média cilindrada, porque de modo geral motos de alta cilindrada elas já utilizam corrente com retentor e eu vou explicar por quê no decorrer do vídeo. Mas existe esse tipo de corrente aqui, ó, que era uma corrente 428HG-X, certo? O que significa isso? Que ela é uma corrente 428H ainda mais reforçada, né? Ela tem um duplo reforço ainda. Então essa corrente, na minha opinião, ela é o melhor dos mundos. Por quê? Quando a gente passa, por exemplo, por uma corrente com retentor, ele é simplesmente uma corrente dependendo do modelo da corrente. Mas a maior parte das correntes que são vendidas aí no mercado, ela é simplesmente uma corrente 428 UO. O que significa UO? Que ela é uma corrente com O-ring. Então ela sequer tem reforço. Ela é uma 428 normal que foi adicionado um retentor. E o retentor na prática ele serve para quê? Para evitar penetrar sujeira nos elos e diminuir ruído, certo? Serve para isso. Só que tem muita corrente com retentor no mercado que ela sequer é reforçada, né? Simplesmente pegaram a corrente simples e colocaram um retentor. É lógico que no visual ela vai parecer ser uma corrente mais robusta, né? Uma corrente grossa, porque ela vai ter o espaçamento, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Ela vai ter o espaçamento. Antes disso, né? Para quem não sabe o que é retentor, vou até pegar a emenda aqui e mostrar para vocês. Tá? A corrente com retentor, ela é uma corrente que tem esses O-rings aqui, ó, esses anéisinhos de borracha. Então esses anéisinhos eles ficam aqui entre os elos, tá? Assim, ó. Então eles ficam aqui, aí passa um elo da corrente aqui, aí entra o outro aqui e vem o pino e a trava. Então todo o conjunto, veja que essa corrente aqui que é de excelente qualidade da Max, né? A Max produz produtos bem interessantes, bem tops, ele já vem com uma graxa, então você aplica a graxa, uma vez que você veda, o retentor teoricamente, né, numa corrente de boa qualidade, ele vai manter os elos lubrificados e esses anéisinhos de borracha vão evitar que a sujeira penetre aqui, que a água penetre e vai manter a graxa lubrificando os elos, teoricamente, certo? Então é assim, isso é uma corrente que a gente chama com retentor, são os O-rings. Então aqui nesse caso, é simplesmente isso, né? Aí, pela questão, né, da divisão de espaço, né, no visual você vê que parece até que é uma corrente que é de 20 elos, né? Principalmente quando compara com uma corrente simples. Né? Mas toda essa grossura aí, toda essa espessura a mais da corrente é decorrente do espaçamento dos O-rings, certo? Então, o que eu quero dizer com isso aí na prática? Tá? Observem, toda vez que vocês forem comprar uma corrente com retentor, tá? Aqui, se ela é... O ideal seria o quê? Seria a corrente ser uma 428 HUO, entendeu? Ou, às vezes não teria esse O aqui, mas o U, ou só U, mas teria que ter um H aqui, porque daí seria uma corrente reforçada e com retentor, certo? Vamos ver aqui a corrente da DID, se ela tem alguma nomenclatura. Veja a corrente da DID, a diferença, ó. Tá vendo? É uma corrente, não sei se a câmera vai pegar, mas eu vou ler para vocês. 428H, ou seja, ela é reforçada, XV, né, que significa o tipo de desenho de O-ring que a GIV utiliza. Isso significa que ele é com retentor. Então existe, além da questão do retentor, existe o tipo de retentor. Existem alguns retentores que eles realmente vedam, existem retentores
que eles permitem ainda a entrada de lubrificante, mas restringe a entrada de sujeira, e daí os preços das correntes elas vão aumentando em função dessa tecnologia, né? Mas a ideia é depois até fazer um vídeo, né, para quem tem moto de alta cilindrada, detalhando a diferença de uma corrente com a outra. Então, geralmente, se você tem uma moto aí de 600 cilindradas, 900 cilindradas, você não vai usar uma corrente com retentor que você utiliza numa moto de baixa cilindrada. Ela já é uma corrente que tem uma construção diferente, tá? O nível de segurança, o esquema de trava já é outro. Tá? Então, por exemplo, no motos de médias cilindradas para cima já nem se utiliza esse tipo de trava. Tá? Trava de clipe, a trava ela já é rebitada, você precisa de uma ferramenta para fazer a montagem. Depois que você monta a corrente, você não mexe mais. Existem ainda motos de altíssima performance que ela nem tem emenda, ela já vem de fábrica, então você tem que desmontar a balança para colocar a corrente, então a coisa vai incrementando. Mas a ideia já seria abrir nesse vídeo, né, abrir a mente de vocês para vocês entenderem o funcionamento da coisa. E agora eu vou resumir para quem não entendeu. Em primeiro lugar, coroa e peão sempre aço 1045, certo? Corrente, você vai ter que ver o passo que é a corrente da sua moto. Então, cada moto tem o passo. Então, se você pegar uma Titan, uma Bros, uma Phaser 150, é um passo 428. 428H. Se você pegar motos de média cilindrada, tipo uma Phaser, uma Twister, uma Vulcan, já vai ser 520. E daí você vai ficar esperto com o nível de reforço da corrente, né? Um HGX existem, só que é muito raro de você encontrar uma 428H XX, né? Que ela chega, ela é tão reforçada a corrente que ela fica próxima da medida de uma 520, de tão grossa que ela fica. Então aí, aqui vocês já observam aqui nessa corrente, tá? A característica dela vai ser uma corrente que você vai encontrar ela mais barata no mercado, mas ela é simplesmente uma 428 sem reforço, porém ela tem retentor. Nesse caso, eu já preferiria, ao invés de uma corrente dessa, utilizar uma corrente dessa. Ou até melhor dos mundos, né, seria utilizar uma corrente dessa, que ela seria um HGX, beleza? Aí, é lógico, entre uma corrente dessa, seria o ideal você pegar uma desse modelo da Didi, que ela é um 428H e ainda assim tem o retentor. A vantagem da corrente com o retentor, às vezes as pessoas ficam muito nessa, principalmente para moto de baixa cilindrada. Tá? Como eu disse, motos de média e alta cilindrada, todas vão ser com retentor. Eu desconheço alguma corrente, alguma moto de média para alta cilindrada que não tenha retentor. Se tiver algum caso bem específico, mas moto em geral, linha de montagem já vem com retentor. Mas motos de baixas cilindradas, às vezes a pessoa se ilude, né, e compra uma corrente dessa. Não estou falando que a corrente é ruim, é que a característica dela é essa. Provavelmente você vai encontrar a corrente dessa marca, da Max, e inclusive eu tenho aqui também, que sim, ela é 428H. Né? É que provavelmente, quando você for olhar lá na internet, essa daqui vai ser mais barata. Então, pessoal, com retentor eu vou lá e vou comprar. Só que está comprando uma corrente, na minha opinião, inferior a uma corrente simples, certo? Aí é onde vem o conhecimento que é o que eu estou transmitindo para vocês. Agora, se você encontrar, se você pegar e pesquisar uma corrente dessa daqui, certo? Que seja um 408HO, aí sim, você vai estar pegando a corrente superior. Mas, né, voltando à linha de raciocínio, na minha opinião, uma moto de baixa cilindrada, que ela já vem original de fábrica sem retentor, eu não acho que seja necessário, não vejo a necessidade de você investir um dinheiro e colocar uma corrente com retentor. Basta sim você colocar um kit de coroa e peão 1045 e procurar no mercado uma corrente que seja aí no mínimo a 428H, preferencialmente HG. Se você encontrar uma corrente 428HG, aí sim descarta corrente com retentor, tá? Porque o retentor ele vai fazer o papel no início de reduzir ruído e tal, mas a tendência dele, principalmente em regiões onde chove muito, onde tem muita terra, dependendo do produto que você utiliza para lubrificar a corrente, para limpar a corrente, você começa a deteriorar esses O-rings.
Então o negócio que era para proteger da sujeira, no final das contas acaba deixando a sujeira entrar e deixa ela presa lá dentro. Então o que era para ajudar acaba atrapalhando. E se você for colocar uma relação com o retentor, né, principalmente uma corrente com retentor que seja de qualidade, vai ficar muito caro. Né? Às vezes você vai pagar 3, 4 vezes mais, isso em motos de baixa cilindrada, do que seria uma corrente simplesmente H ou HG, e de repente ela vai durar o quê? 10, 20% a mais do que uma relação simples. Então é uma questão de fazer conta. Tá? Então a ideia desse vídeo seria explicar para vocês a importância da corrente, do cuidado e manutenção com corrente. Né? Tem muita gente que mete querosene, lava a corrente com gasolina, com não sei o que. Isso aqui desgasta isso daqui. Tá? Principalmente se a sua corrente for com retentor, tiver com os anéis. Então, lavar uma corrente, produtinho específico para lavar corrente, certo? Custa barato, né? Vou até deixar o link aí na descrição. Vai lubrificar, lubrifica com produtos específicos para lubrificação de corrente. Eu já mostrei aqui no canal, por exemplo, o C2 funciona muito bem em motos de baixa, média cilindrada, funciona perfeitamente, não respinga, penetra no elo, não precisa ficar fazendo tanta reaplicação, certo? Então é isso daí. De olho na corrente, no mínimo a corrente H. Se for colocar a corrente com retentor, ela tem que ter o H também. Coroa e peão, aço 1045. Abaixo, esquece. Só vai ser dinheiro jogado fora. Beleza? E assim, quando você pegar uma relação muito baratinha, provavelmente você está comprando uma corrente dessa, né, que não tem o reforço, mas pode ter o retentor. E coroa e peão com aço inferior ao 1045. Beleza? Valeu, espero que vocês tenham gostado. Antes de encerrar o vídeo, um recado que eu estou dando aí em alguns vídeos, para você que tem uma moto, né? Ou está comprando uma moto 0 km ou usada, você já tem a sua moto e você tem dúvida com relação aos acessórios para instalar, baú, bagageiro lateral, bolha, banco conforto, protetor de carenagem. Se você tem dúvidas, na descrição do vídeo, lá no finalzinho da descrição, tem um número do WhatsApp, que é um telefone que fica comigo na loja em horário comercial. Então, quem mandar mensagem ali vai estar falando direto comigo. Então, se você tiver dúvida de acessórios, de marca, esse tipo de coisa, pode mandar mensagem que eu ajudo vocês a escolher. Tem muitos inscritos, né, que nas últimas semanas, quando eles vão comprar uma moto, ou às vezes já tem a moto, e tem dúvida, preciso colocar um baú, um bagageiro na minha moto, eu tenho dúvida de marca, de modelo, onde comprar. Então eu respondi já tantos inscritos, né, com esse tipo de dúvida, que eu já criei assim meio que uma lista, né, de produtos, de lojas, de marcas, né, de realmente produtos assim que eu uso nas minhas motos, ou que eu já utilizei e recomendo. Não são produtos que eu vendo na minha loja, né, são produtos que eu, em função dos próprios inscritos entrarem em contato comigo, eu pesquisei, achei e acabou virando assim um material top. E eu acho que é fundamental, quando você tem um material top, divulgar, né, distribuir para quem está precisando, né, que às vezes a pessoa não compra porque tem medo de comprar ou não sabe nem por onde começar. Então, se tiver dúvida, manda lá a pergunta no WhatsApp. Olha, tem uma moto tal, tô querendo um bagageiro tal, qual que você me recomenda? Que daí eu vou respondendo vocês, beleza? Mas é isso aí, espero que tenham gostado, até a próxima, valeu!